O Centro Histórico de Tunápolis, Santa Catarina. Debate sobre a dimensão patrimonial da cidade. Esse artigo é desenvolvido então pelo professor Dr. Douglas Orestes Franzen, pela professora mestra Patrícia Dalmina de Oliveira e pela graduanda em Arquitetura e Urbanismo Marciele Wilbert, ambos da UCEF de Itapiranga, Santa Catarina. O município de Tunápolis, então, é uma região que compreende a antiga colonização Porto Novo, fundada em 1926 pela empresa Volkswagen. A colonização possui ascendência católica e alemã. Diante disso, o padrão de ocupação territorial tem como a Stadtplatz um marco referencial para a colonização. Stadtplatz pode ser definido como espaço da vila, aqui caracterizado como o centro histórico da cidade. O objetivo desse trabalho busca, portanto, identificar os elementos de referência patrimonial e de memória na área central do município de Tunápolis, denominado aqui como Stadtplatz ou Centro Histórico. Portanto, o estudo se estrutura em 3 perspectivas. Primeira, reflexão sobre a dimensão patrimonial do centro histórico e do seu potencial de memória e de identidade. Segundo, na análise do processo de desenvolvimento da colonização de Tunápolis para a compreensão da dimensão do Stadtplatz para a colonização local. Terceiro e último, análise das conexões urbanas que se apresentam na cidade visando delimitar o que se concebe como centro histórico a partir de alguns marcos referenciais do território atual e histórico do município. O patrimônio e a memória na dinâmica da cidade. O patrimônio expressa a identidade histórica e as vivências de um povo, e pode ser definido como um conjunto de coisas do passado que são transmitidas às gerações futuras em razão de seu interesse histórico e estético. Ele é, portanto, um elemento fundamental na construção da identidade social e cultural. É, portanto, a própria materialização da identidade de um grupo ou de uma sociedade. Em conjunto ao patrimônio, a memória é compreendida, segundo Pollack, como um fenômeno construído social e individualmente perpetuado ao longo do tempo, sendo constituída por acontecimentos, personagens e lugares. Os lugares da memória, que são símbolos, imagens, paisagens, monumentos espalhados em diversos espaços urbanos, que são vivenciados e, portanto, utilizados para a memorização de um fato, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Nesse sentido, a cidade é o lugar onde se escreve a história do urbano e preserva a memória do seu repertório coletivo, sendo construtora das identidades e identificações. A colonização do Porto Novo e a Vila Tunas. A colonização da região ocorre a partir do ano de 1926, com a fundação da colônia Porto Novo, fundada pela colonizadora Volkswagen, que era uma instituição especializada em promover a fundação e a administração de colônias alemãs no sul do Brasil. A colonização de Porto Novo teve início em 1926, mas teve seu processo de ocupação ocorrido a partir do leito do rio Uruguai em direção aos limites fronteiriços do seu território. A colonização da região de Tunápolis foi uma das últimas fronteiras ocupadas da colonização Porto Novo. Na imagem à direita, com destaque em vermelho, é possível identificar então a antiga colônia Porto Novo, que engloba, além do município de Tunápolis, o município de Itapiranga e também de São João do Oeste. Todos eles localizados na região extremo oeste de Santa Catarina. Em 1950, ocorreu então a implantação pela colonizadora do núcleo colonial que passaria a ser chamado de Vila Tunas e mais tarde formou o município de Tunápolis. Esse era um espaço destinado a receber colonos de ascendência católica e alemã. Essa base cultural foi bastante caracterizante da população local, formando um padrão sociocultural com marcante presença de religiosidade católica e de etnia alemã. A formatação dos núcleos coloniais, alicerçados numa estrutura comunitária caracterizada pela presença da escola, da sede social e da igreja. Nesse espaço de referência, se constituiu uma rua central, onde se instalam essas edificações referenciais para o núcleo central da vila. Na imagem à direita é possível identificar a primeira igreja, identificada na letra A, então, que foi construída
nessa área central do município, e também a primeira casa comercial com a letra B. Então, a gente consegue identificar a importância que essas edificações de cunho comercial e também cultural tinham na formação tanto da cultura como a formação territorial dessas pequenas vilas. Stadtplatz, colonização e desenvolvimento da paisagem urbana a partir do centro histórico. O espaço central da cidade agrega referências à colonização e à formação do espaço urbano. É por isso definido como centro histórico. A Stadtplatz é um marco muito importante para as regiões de colonização alemã, sendo uma referência para a região a partir de sua estrutura urbana significativa para a população. Edifícios de caráter social e comunitário, como a igreja, a sede social e a escola, bem como as edificações de caráter econômico, como a casa comercial, por exemplo. A formação da Vila Tunas esteve vinculada às práticas religiosas e culturais dos colonizadores, com atividade de recreação em grupo e cultos cristãos, conforme a imagem à direita, que representa o local da primeira missa de cultura cristã, rezada no ano de 1951, um ano após o início da colonização da antiga Vila Tunas. Então, a gente consegue identificar como a religiosidade e essas atividades em grupo, atividades culturais, se faziam bastante presentes e por isso caracterizam a cultura e a identidade patrimonial do município e das pessoas que vivem nessa cidade. A área central da cidade é formada por um conjunto de elementos de caráter patrimonial, que envolve espaços e edificações de uso público. Além disso, também é o local de unificação do conjunto dos córregos que percorrem a cidade. Os córregos também tiveram uma importância significativa na formação desse espaço urbano, porque a água permitiu o desenvolvimento das primeiras atividades produtivas, bem como a sobrevivência dessas famílias. O núcleo histórico da cidade é formado, então, por um conjunto de quadras e delimitadas por importantes acessos, os principais acessos da cidade. E, além de edificações comerciais e residenciais, carrega as raízes culturais e patrimoniais do município através do marco histórico, a cruz, já anteriormente citada, dos espaços de uso coletivo e edificações de cunho patrimonial. Na imagem à direita, então, a gente consegue identificar essa área central delimitada e identificada como centro histórico e o conjunto de edificações que fazem parte dessa área. Dentro desses espaços, então, nós temos a escola, espaço de formação da população e elemento referencial na história da colonização. Atualmente, todas as escolas, tanto de ensino municipal como estadual, estão dispostas numa única quadra, sendo muito representativas para a cultura local. A Igreja Matriz da Paróquia Santíssima Trindade, construída em 1971 para substituir a antiga igreja em madeira, o novo templo foi edificado com uma arquitetura modernista, em uma elevação do terreno, denotando a ela um valor representativo na paisagem do centro histórico. A área recreativa de uso público, que é composta por um campo de futebol, um playground e locais de apoio como sanitários e copas. O espaço é utilizado pela comunidade em geral e pelo poder público para eventos esportivos, atividades físicas, festivais, semanas culturais e feiras de exposição e venda. Possui dessa forma uma variação de usos durante o ano. É, portanto, dotado de memórias que se perpetuam ao longo do tempo e caracterizam essa área central como um ponto de encontro das pessoas. Temos também o Ginásio Municipal Francisco Cacildo Freires, que é uma edificação em estrutura pré-moldada de tijolos à vista, com cerca de 1.770 metros quadrados. Ele é utilizado para práticas esportivas e também para eventos culturais e feiras de exposição, que ocorrem anualmente. Sua construção é datada de 1990 e desde então ele é palco das mais diversas manifestações culturais e por isso caracteriza-se como uma edificação de caráter patrimonial. Temos também a Sociedade Cultural Recreativa de Assistência Social de Tunápolis, a SORAST,
que é uma edificação mista com cerca de 2.360 metros quadrados. Ela também é ocupada para atividades recreativas, jogos, bolão e bocha. Ela é uma edificação privada, de propriedade de uma associação comunitária, o que potencializa sua dimensão simbólica para a comunidade. O conjunto remete à simbologia patrimonial, pois agrega valores de memória religiosa, de referência histórica e também de atividades sociais ainda praticadas pela comunidade. E na imagem bem mais à direita a gente consegue identificar então à frente da Soraste a nossa cruz, que é o símbolo patrimonial, a qual a gente já havia anteriormente citado. Ao fomentar a ideia de pertencimento social e cultural, de vínculo histórico advindo das relações constituídas no passado e no presente, o patrimônio se manifesta como um elemento de considerável relevância na atualidade. Desta forma, as edificações e espaços urbanos não precisam ser centenários ou tombados para serem considerados patrimônio histórico. Basta estarem relacionados com a história das pessoas, da cidade e da paisagem. A área citada é um dos espaços da apropriação urbana mais antiga do município, no que concerne a sua relevância patrimonial e paisagística. A paisagem é um elemento de referência cultural e simbólica. Na concepção de Pesavento, a construção de identidades urbanas tem seu acabamento na construção de paisagens, onde o enquadramento do espaço construído com seus elementos referenciais e icônicos se entrelaçam com o meio natural. A área aqui analisada possui um potencial patrimonial significativo ao construir um elo representativo no contexto espacial, atuando como conexão representativa de convergência para a dinâmica espacial da cidade. As edificações e as funcionalidades do centro histórico estão presentes a longa data no contexto da cidade, denotando o sentido de Stadtplatz para a população urbana e rural, antes mesmo da emancipação política do município, remetendo, portanto, a uma história de representatividade no contexto espacial e patrimonial. Na imagem à direita, então, é possível identificar a delimitação do perímetro urbano do município, com identificado em vermelho a área central principal, a qual a gente delimita como centro histórico. Além disso, também são identificáveis, então, os 3 córregos que percorrem a paisagem urbana e confluem nessa área central também. O planejamento, a gestão urbana e o patrimônio histórico. Não se pode pensar edificações históricas sem considerar a sua relação com as vivências, com as tradições, com os modos de viver, com os vínculos culturais e memoriais. A edificação é um produto da cultura humana, do saber fazer e que historicamente atendeu uma necessidade ou funcionalidade. A própria dimensão do centro da cidade, historicamente, esteve vinculada à dimensão de uma centralidade de serviços, de conexões e relações, como um germe, um núcleo central, para onde muitas atividades do espaço urbano confluem e se irradiam. Delimitar um espaço a partir do referencial histórico envolve estipular parâmetros e referências que servem de embasamento para a compreensão espacial do espaço urbano. Para tal fim, é preciso ter referenciais. Propõe-se a partir dessa reflexão que em determinado conjunto espacial existem atualmente referenciais arquitetônicos e paisagísticos que oferecem subsídios para a criação do conceito de centro histórico de Tunápolis. A nossa conclusão, então, temos que o objetivo do texto era refletir acerca da dimensão simbólica do centro histórico de Tunápolis a partir do marco referencial do conceito de Stadtplatz, muito significativo para uma região de colonização alemã. Para tanto, utilizaram-se marcos referenciais presentes em determinados espaços da cidade que remetem à memória e identidade histórica e cultural local, que ofereçam subsídios para a delimitação territorial do que se denominou de centro histórico. Assim, foram consideradas algumas edificações que podem ser compreendidas como marcos referenciais para a paisagem urbana pelo seu valor histórico e cultural, denotando assim sua dimensão patrimonial. A discussão busca apresentar uma análise que pode ser considerada para processos de gestão e planejamento urbano a partir da valorização do centro histórico e as conexões que ele remete para o conjunto da cidade e também para as zonas rurais do município. Agradecemos pela atenção de todos.